O assunto da nossa aula de hoje é nacionalismo. Fique atento e vamos juntos na construção deste conceito, que envolve diferentes reflexões. Você já pensou o que leva a determinado grupo humano a considerar-se superior a outro? Atitudes racistas e de exaltação de uma cultura são frutos do nacionalismo? E a busca de independência de um povo também é conduzida por sentimentos nacionalistas? Preparado? Então vamos aos estudos. Para sabermos o que é nacionalismo, precisamos iniciar pelo conceito de nação. Compreendemos como nação um grupo de indivíduos com características históricas semelhantes, ou seja, integrantes de um mesmo grupo étnico que falam a mesma língua e possuem os mesmos costumes, religião e tradições. Além disso, precisam querer formar vínculos de identidade entre si. Assim, podemos falar da nação brasileira, chilena, paraguaia ou portuguesa. Mesmo havendo grupos com projetos distintos para aquela sociedade, é possível falar de nação, pois reconhecem o vínculo de identidade ali existente. Importante definir que Estado e nação não são sinônimos. Podemos falar de nações indígenas brasileiras, não é mesmo? Então vamos conceituar Estado para compreendermos melhor esta relação. Chamamos de Estado o conjunto de instituições que exercem a função de legislar, fazer as leis, executar, governar e administrar os interesses públicos de acordo com a lei e julgar os conflitos, também de acordo com a lei e a Constituição. Somente o Estado tem o poder de coerção como forma de garantir a sua defesa e a lei através do Exército. Não existe Estado sem território e povo. Este é o conceito atual de Estado. Vamos compreender um pouco de seu histórico? A Idade Média, do século V ao XV, caracterizou-se por governos monárquicos, em que a figura do Estado era o rei. A sociedade estava submetida aos desejos reais, ou melhor, aos desejos das famílias aristocráticas e da Igreja. O princípio da soberania, a definição de território e os elos de identidade, como a língua, não eram relevantes. Na modernidade, surgiu na Europa a ideia de Estado-nação, mais precisamente através do Tratado de Westfália, 1648, que estabeleceu o reconhecimento da soberania nacional e o Estado como o máximo direito nacional e internacional, refutando o poder da Igreja. Também definiu que todos os estados têm o mesmo direito. A Revolução Francesa de 1789 também é um marco na construção do Estado-nação, ao desencadear um processo de eliminação dos direitos feudais e de transformar a monarquia absolutista da Europa ao afirmar que cada povo é independente e soberano. Participar da vida política de um país era algo que não existia para muita gente. Com a construção do Estado Nacional moderno, definiu-se uma identidade de povo, muitas vezes subjugando outros, demarcando territórios e estabelecendo jurisdição de um sistema político baseado no conceito de soberania. O objetivo aqui pode ser compreendido como o direito que o povo adquiriu internamente, com a competência para definir a política do Estado e internacionalmente, através do princípio de autodeterminação, baseado numa política sem interferência de outros Estados. Não podemos confundir o nacional-socialismo com as ideologias políticas defensoras do socialismo internacionalista e marxista, sendo até contrários a estes. Veja, a origem do nacionalsocialismo está na Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, de Hitler, é definido como hitlerismo. A Alemanha, derrotada, tratou de arrumar culpados pelo fracasso na guerra. Assim, o Tratado de Versalhes, a democracia alemã de 1918, comunistas e judeus eram tidos como culpados.
verifique que não há uma análise sobre a sociedade alemã, mas a necessidade de definir culpados, que na ideologia nacional socialista está sempre no outro. Assim, uma sociedade com frágeis laços democráticos passa a enxergar a saída através da ideia de que um governo forte, na figura do Führer, Hitler, militarizada e imperialista, seria a solução para os problemas econômicos e sociais. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ocupação alemã concretizou a política nacional socialista, expurgando e matando todos os seus opositores, exterminando 6 milhões de judeus, 20 milhões de russos e subjugando as nações eslavas. O discurso nazista de um povo superior escolhido para governar o mundo define o nacionalismo no seu modo mais extremado e cruel, que é a justificativa para o domínio do outro e até mesmo o aniquilamento dos que não são iguais, que pensam diferente e que são frágeis socialmente. O nacionalismo, quando levado ao extremo, gera o xenofobismo, ou seja, uma forma de preconceito caracterizado pela aversão e discriminação dirigida às pessoas de outras etnias, culturas, crenças e grupos. Esta aversão, na maioria das vezes, desenvolve o ódio a tudo que o grupo julga diferente. O fenômeno xenofóbico, segundo pesquisadores sociais, chegou ao Brasil através dos grupos neonazistas. Vamos aos exercícios? Exercício 1. O fascismo está baseado no conceito do nacionalsocialismo. Podemos afirmar que: Item A. A ideologia fascista é sobretudo sentimental, através de um forte vínculo artístico. Item B. Está baseada nas ideias de Karl Marx. Item C. Extremamente manipulado pelo Partido Socialista Russo. Item D. Baseado numa ideologia de uma raça pura e de um povo escolhido. Item E. Tem como fundamento a propriedade coletiva dos meios de produção. Se você marcou a letra D, você acertou. Exercício 2. Podemos compreender xenofobia como um nacionalismo levado ao extremo. Dentre essas situações de extremos, podemos citar: Item A, o amor à bandeira. Item B, as críticas ao governo. Item C, o racismo. Item D, a obediência civil. Item E, a democracia. Se você colocou o item C, você acertou. Até a próxima!